Graças a Deus, irmãos. Tudo bem? Curtindo o sol? Eu estou muito feliz com esse sol maravilhoso. A vida muda, né? A sua muda no sol? A minha muda para mais feliz. Fico extremamente mais alegre. E é tão bom, é tão bom. Vamos sem demora abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 78. Bom te ver, meu filho. Salmo 78. Nós vamos ler 2 versos somente. É um texto extremamente conhecido e que tem muito a falar, como já tem falado em muitas gerações. Salmo 78, verso 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos orar. Senhor, obrigado pela singeleza da tua presença, por estarmos unidos como irmãos em Cristo, pela semana de sol, de calor tão gostosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Como nós já cantamos aqui, nós te agradecemos. E agora nós pedimos, Pai, fale conosco, abre as nossas mentes, o nosso entendimento, e que a tua palavra possa gerar muito fruto em nossa existência, para a tua glória, para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém e amém. Conta-nos uma história missionária que um homem inglês decidiu dar a sua vida em favor da obra. E ele então foi fazer o seu treinamento, fez o seu treinamento e percebeu a sua aptidão para a área de linguística. Como tinha aptidão para a área de linguística, percebeu que poderia ser útil traduzindo a Bíblia para algum povo que não tivesse a Bíblia. E juntamente com esse reconhecimento, dessa aptidão de dom para a área de linguística, ele percebeu que não tinha dom para falar, ele não tinha o dom para comunicar. Ele era um teórico de mão cheia, como diríamos. E ele ficou no dilema: o que eu faço, meu Deus do céu? Porque missionário que é missionário tem que falar. Missionário que é missionário tem que transmitir a mensagem. E ele percebeu que esse não era o seu dom e bateu o martelo. Em que sentido? Não posso fazer isso. Não tenho como. Não vou conseguir. Vai ser uma missão furada. Mas eu posso traduzir. E ele foi enviado para o Brasil. Foi enviado para a região amazônica. E ali se engajou com o povo. E ali ele desenvolveu a linguagem que era falada em escrita. Da linguagem escrita criou-se os caracteres, toda a formatação dessa língua. E nunca conseguia falar nada de Deus, porque ele não sentia, ele não tinha vergonha. Não no sentido de vergonha do Evangelho, mas vergonha de falar. A conclusão da história é que ele traduziu a Bíblia foi lida pelo povo. E o povo ouviu a palavra. E por ter ouvido a palavra, quando ele terminou de traduzir a Bíblia, ele tomou um avião e voltou para a Inglaterra. Falou: eu fiz minha parte, eu dei a Bíblia para esse povo. Os anos se passam e depois esse homem volta para visitar essa tribo lá na região amazônica. E quando ele chega lá, para surpresa dele, a tribo inteira está convertida nos pés do Senhor. Quando ele chega lá, já tem uma igreja, uma oca, já tem um grupo. E os índios que receberam aquela informação já enviando missionários para as outras tribos, para falar desse Deus que eles ouviram diretamente do Evangelho. Eu não conheço esse homem pessoalmente, mas queria muito. Porque você imagina o choque, né, de você ter essa experiência. E essa história não é única, não é exclusiva.
Existem muitas outras histórias muito paralelas, muito parecidas, sobre conversões de pessoas, sobre encontros com Deus, transformações lindas que acontecem em todos os continentes, pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo, na verdade, foi quem escreveu isso para os romanos. Se você quiser ler depois, no capítulo 10, verso 17, Paulo escreveu que a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo escreveu para os romanos, e nós entendemos isso, que inicialmente a fé não vem pela oração. Que inicialmente a fé não vem pelo jejum. Mas a fé vem inicialmente pelo ouvir, pelo compreender. Isso não quer dizer que orar e jejuar esteja fora da equação. Isso não quer dizer que orar, que jejuar, que ter um relacionamento crescente com Deus, mesmo quando é monólogo, sabe? Quando só nós falamos, porque não damos nem tempo de Deus falar. Não quer dizer que isso não está colaborando com o crescimento da fé. Mas que a fé brota, ela nasce, ela cresce, ela se multiplica pelo ouvir. Esse é o starting point, esse é o começo. E esse ouvir é o momento do aprendizado. É aquilo que Jesus fez por 3 anos. Ele falava para as multidões, ele falava para os 70, ele falava para os 12, ele falava para os 3. Quem eram os 3? Até minha filha sabe essa. Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele falava o tempo inteiro. Ele fazia com que seus discípulos escutassem o tempo inteiro. Por isso que dizemos que os discípulos de Jesus tiveram o seminário mais intensivo da história, que foram 3 anos somente, mas foram 365 dias por ano, ouvindo, sem folga, ouvindo e aprendendo. E quando não há este ouvir, que não cria esse alicerce, que não gera fé, que não cria a base, começa a haver outras ideias, outras disfunções. Quem está aqui na igreja desde o início, quem lembra aqui quando eu fazia a reunião virtual no Paul Talk? Acho que só a Bel e o Thiago nessa época, né? A Sandra Roy. Lembra disso, da reunião do Paul Talk? Era uma sala virtual que nós abríamos. E eu entrava nessa sala virtual e pregava. E participava um monte de gente ao mesmo tempo, do Brasil, daqui, era muito legal. E por causa dessa pregação virtual na semana, chamava Quarta alguma coisa, eu não lembro, ele havia inventado um nome lá. Era a igreja virtual mais real, era o slogan. E as pessoas começavam durante a semana a me escrever. E um dia me escreve uma menina, que eu nunca me esqueço dessa pessoa, nunca conheci pessoalmente, só virtualmente, mas ela foi assídua nas pregações virtuais, ela sempre estava lá, me mandava perguntas depois, eu respondia, era legal, indo bem. Até que um dia ela mostrou quem ela era mesmo, ela me escreve que se eu não concordava com ela, que uma pessoa determinada, que ela estava orando para Deus quebrar todos os dentes dessa pessoa. Aí eu falei, não, você está brincando comigo. Quebrar? É, porque Davi também tinha seus momentos de ira, querendo matar os inimigos. Estou orando para Deus quebrar todos os dentes dessa pessoa, que eu não vou falar quem é. Falei, minha filha, você está maluca? Não, mas a palavra. Não, mas eu ouvi. Não, mas está escrito que é assim, que quando fica nervoso, aí é o tipo de que gosta de... Você não lembra, pastor, de Jesus entrando no templo? O que ele fez? Derrubou as mesas. Eu quero que Deus derrube e quebre os dentes. Eu não sei, acho que ela devia ter um trauma, não conseguiu ser dentista. E ficou com aquele negócio internalizado, né? Contra a boca, não sei. Mas aí eu percebi naquela ocasião o que faz o não ouvir, o não entender, a vida sem essa base. Que, como eu disse para vocês no início, ouvindo as conversas, parecia que era, mas era o Denorex, né? Não era. Parecia que era da fé, mas não era.
Agora, irmãos e irmãs, se a fé, se ela vem pelo ouvir, e ouvir essa mensagem de Cristo, você e eu precisamos responder quanto nós temos ouvido e como nós temos escutado. Quanto dessa palavra que gera minha fé, que faz crescer minha fé, entra dentro de mim e como eu tenho absorvido isso. Porque se fé, e se é a fé que faz eu e você vivemos em conexão com Deus, se a Bíblia nos afirma que justo vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que se não fosse por fé você e eu não estaríamos aqui hoje. Você gastaria seu tempo, se você não acreditasse em Deus, de estar aqui fazendo o quê? Está só lá fora. É por fé, tudo é por fé. Agora, se a fé for estática, ela não permanece muito tempo assim reta, ela afunda. E a fé afunda quando eu não estou ouvindo-a suficientemente como preciso. A fé vai declinando, e quando a fé vai declinando, a vida vai declinando com ela, porque eu não consigo mais ver a vida com os olhos da fé. Eu vejo tudo como 1 mais 1 são 2, e se eu não tenho nem o 1 nem o outro 1, não vai dar 2 de nenhuma maneira, porque eu começo a materializar toda a vida. E vida com Deus não dá para materializar tudo, porque nem tudo que nós materializamos chega a uma conclusão ou uma conta exata no final. No final nós contabilizamos, nós contamos, nós fazemos. Quantas vezes nós juntamos 1 mais 1 e fala: nossa, deu 5, bendito seja Deus. Deu mais do que esperávamos. Deus expandiu mais do que esperávamos. Esperávamos uma bênção de um tamanho, vem naquela palavra que gostamos de usar, em porção dobrada. Porque fé está além do 1 mais 1, que são 2. Agora, se eu não estou ouvindo, se eu não estou nutrindo-a, se eu não estou crescendo, o que acontece, irmãos e irmãs? Essa fé vai afundando, vai afundando, vai afundando. Eu escuto alguns colegas de ministério do Brasil, e sempre que tem alguma conversa, eu ouço essa frase ultimamente no cristianismo brasileiro: você sabe qual é a luta? Pastores conversando. É o dano que os televangelistas estão fazendo nas igrejas. Então você fala: o que tem a ver o televangelista com a igreja? A igreja está aqui, o televangelista está lá. E acontece que o pastor fala algo, abre a Bíblia, explica para o povo: isso aqui é Bíblia, gente, isso aqui tá bom, legal. Chega durante a semana, o cara está carente, liga lá a televisão, ouve um monte de besteira, falado por alguém que sabe como pegar as emoções e não a palavra. Os irmãos caem tudo e vêm para a igreja: ô pastor, já tem que fazer isso agora, porque eu ouvi lá que estão jogando sal grosso, aqui não tem sal, olha, sem sal grosso aqui a igreja não vai. E começa a ficar nesse jogo, nessa eu ouvi, coisas que não tem nada a ver com Deus, ouvindo o que não precisa. O povo tem preferido ouvir essa voz externa, essa voz da moda. Sabe a moda? A moda evangélica é ouvir o sal grosso, como diz, então é sal grosso. A moda evangélica é ouvir não sei o que, então é não sei o que, por aí vai. De modo que eu e você temos que sempre pensar o seguinte: se Deus nos colocou num corpo, se Deus nos colocou numa parcela do corpo de Cristo, que não é a melhor nem a pior, é mais uma parcela do corpo de Cristo, nós temos que nos identificar como nessa parcela do corpo de Cristo nós temos ouvido e aprendido. E eu trouxe algumas coisas aqui para você se lembrar comigo. Aqui na nossa igreja nós conseguimos, bendito seja Deus, como o Edu sempre nos lembra, ter um lugar para nos reunir, que é uma grande bênção. Bendito seja Deus. E gente que nos ama, que trata-nos com carinho. E quem estava com a gente lá no Egito sabe que isso representa muito para mim, porque olha, todo domingo e segunda-feira eu ficava de mal do meu telefone, porque eu sabia que ele ia tocar em algum momento com alguma mensagem para me infernizar. Esqueceram, não sei o que, não sei aqueles dramas que quem estava lá lembra. Nós temos um lugar para se reunir, nós temos um lugar para conversar,
Nós temos um lugar para crescer, como a Elaine falou hoje. As crianças têm um local. Hoje ela estava falando de novo, Elaine. Eu vou lá encontrar com o Arthur, com a Gabriele. Ele falou, vou ver a Gabriele. Um lugar que as crianças podem se reunir, nós podemos ser alimentados, elas podem ser alimentadas. Se você faltar na igreja, segunda-feira a mensagem online já está lá para você ouvir. Se você estiver dando aula na classe, a mensagem está lá para você ouvir. Segundo resource, se você quiser, todos os dias tem um pequeno devocional, você entra no site, tem 1 minuto e pouco, falando lá na sua orelha, ouvir. Se você quiser na quarta-feira aprender sobre a Bíblia, você vê que tem ensino. Se você quiser orar durante a semana, tem um povo orando. Se você quiser aconselhamento, basta me ligar. Se você quiser entrar mais fundo em alguma implicação bíblica, sabe que de braços abertos eu vou falar, vamos embora. Como fiz já por 9 anos ininterruptos, dando seminários. Nós temos um mecanismo, nós podemos, e fora isso, você tem a Bíblia na tua mão, fora isso, você tem o incentivo do Parceiros da Bíblia. Tem da onde puxar, tem da onde extrair, tem aonde ouvir. Por isso que eu estou te perguntando e me perguntando quanto temos ouvido e como temos ouvido. Porque se não ouvirmos, a fé não vai crescer. O que nós também temos ouvido nos nossos players, nos nossos iPods, iPads, aí o que você quiser. O que tem entrado na sua mente? O que tem sido a sua teologia do chamado palavra cantada? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sinto uma pena, pena mesmo, uma dor, de imaginar que muita gente que não teve a alegria de frequentar uma escola dominical, onde era aprendida as musiquinhas, uma atrás da outra, e que não tem de onde pegar uma teologia cantada para os dias da adversidade. Porque você sabe disso. Quantas vezes na sua vida uma música veio na sua cabeça num determinado momento? Quantas vezes? Pode ser qualquer outra música, uma música que você gosta, pode ser uma música que inspirou teu coração. Você falou, caramba, olha essa música. Tocou meu coração, eu lembrei, aquela palavra falou comigo. De modo que eu preciso sim, também ter atenção para o que eu escuto e fazer um bom uso dos meus players para ouvir aquilo que também vai fazer crescer a minha fé. Eu não estou dizendo com isso que você não deva escutar, seja a música que você quiser, porque isso é um problema seu. Aliás, na corrida, né, Tiago Gulo? Estávamos correndo, eu, pastor Robson e Tiago Gulo. Tiago Gulo estava todo espiritual ouvindo o hino. Eu e o pastor Robson na carne, só ouvindo música do mundão. Eu soltava uma do Paralamas, ele cantava uma outra, não sei de quem, a gente correndo. Tenho nada contra isso. Você pode escutar tudo que você quiser, porque tudo nos é disponível. Nem tudo nos convém. Cabe a mim e a você julgar, mas o que eu estou dizendo é usar a mente para deixar também a palavra cantada fazer crescer a minha fé. Falei isso para o Davi semana passada. Falei, olha, vou te dar um pessoal do louvor. Falei, trouxe para eles um file com 600 músicas, 600 do bom passado. Por quê? Eu falei, porque essa teologia a gente não pode perder. Então pensa o que você também ouve nos momentos de alegria, nos momentos de treino, nos momentos de ônibus, nos momentos de limpeza de uma casa. Pensa, deixa entrar para que possa também a sua fé e a minha fé crescer. Nós precisamos desse alimento. Com isso em mente eu posso pensar no texto, que é um texto atribuído à família, um salmo atribuído à família de Asaf. Muito se fala sobre Asaf, simplesmente citando o seu nome, mas pouco se sabe sobre Asaf, que eu acho muito legal. Outra manifestação da nossa geração. Fala muito de um nome, na hora que você pergunta, e aí, o que você sabe dele? Não sabe nada. Você quer ver um teste? Para achar que eu não estou mentindo? Quem foi Asaf? Não é aquele cara Asaf Borba, não, hein? O Asaf foi um dos líderes do time principal de louvor de Davi.
Davi, quando começou a inventar essa história de vou pegar tirar do ministério da tribo dos levitas e fazer um time para louvar, ele escolheu alguns líderes, e Asaf estava entre esses líderes para louvar. E esse cara viveu coisas fantásticas. A primeira é Asaf, um dos líderes. Lembre-se que Davi preparou o time para ministrar num lugar que ele não poderia construir. Lembram disso? Davi foi proibido de construir o templo. Mas mesmo assim, ele preparou um time que serviria no templo. Então, Asaf fazia parte desse time principal. Ele era líder. E ele então estava no momento em que a arca foi transportada para Jerusalém, quando não havia templo. Asaf estava lá, no dia do transporte da arca, ele estava lá louvando. Ele tinha uma função específica de canto, de música, de tocar, quando a arca estava entrando numa tenda que Davi construiu, porque o templo ele não podia construir. Asaf também estava, pasme-se, que aqui que é chocante, ele estava também quando a arca foi levada para o templo de Salomão. De modo que Asaf serviu no reinado de Davi e no reinado de Salomão. Ele viu a arca entrando numa tenda, ele viu a arca entrando no templo. Ele viu o início dessa espiritualidade tremenda que Israel viveu. Asaf presenciou no dia que a arca entrou no templo, daquele verso que a gente ama, quando nós nos empolgamos quando lemos, quando fala que a glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes não podiam permanecer ali. Asaf estava ali. Se você quiser ler em casa sobre isso, basta abrir em 1 Crônicas capítulo 6, 1 Crônicas capítulo 15, 2 Crônicas capítulo 5, e você vai ver a história de Asaf, é maravilhosa. Ele estava ali, ele teve marcas na sua vida, e os seus filhos continuaram nessa direção. Não só os filhos, mas quando a gente usa essa terminologia, os filhos são os descendentes de Asaf, e todos eles, parte da tribo de Levi, continuaram louvando a Deus. E passou-se o período dos reinados principais de Israel, Saul, Davi, Salomão, divisão do reino, exílio mais tarde, e a família de Asaf foi levada para o exílio. E depois, se você continuar lendo, você vai descobrir em Neemias que quando vieram da Babilônia para Jerusalém, 148 descendentes de Asaf estavam incluídos naquelas listas, que ninguém suporta ler na época do parceiro, e fulano é filho de número tal, e tantos. 148 filhos de Asaf vieram da Babilônia para Jerusalém. O que significa isso, gente? Qual é o motivo dessa estatística? É que 148 pessoas que estavam com a vida tranquila, com visto, passaporte, todos os benefícios da Babilônia, falaram: é melhor ir para Jerusalém. Mesmo que isso signifique reconstruir, começar o culto tudo de novo, vamos para lá. Nós estamos no certo, nós vamos para o incerto, porque o incerto naquela ocasião significava o melhor para a espiritualidade e o cumprimento da promessa de que iriam para o exílio, mas voltariam do exílio. E estão lá os filhos de Asaf. É dessa família que vem esse texto. É dessa família que vem essa linda declaração: o que ouvimos e aprendemos. Olha a conexão entre o que eu ouço e o que eu aprendo. Eu ouvi, eu coloquei na minha mente, eu testei, aquilo se encarnou em mim, então eu aprendi. Responda para a pessoa do seu lado em 1 minuto: como e quando você sabe que aprendeu algo? Vai lá. Como e quando você sabe que aprendeu algo? Qualquer coisa. Pode ser uma conta de matemática a uma lição da vida. Como e quando você sabe que aprendeu algo? Vai lá, rapidinho.
Você que me ouve pela internet, faça a mesma pergunta para você. Quando e como você sabe que aprendeu algo? Volta para mim. Depois você continua. Se você fizer essa pergunta para mim, eu te digo que eu sei que eu aprendi algo quando eu estou pronto para ensinar. De modo que até prova de escola, quando eu estudo, eu explico para o além. Eu fico falando sozinho, aquilo que eu acabei de aprender. Porque se eu conseguir transmitir, tem ninguém ouvindo, só eu, é porque eu aprendi. Se eu não conseguir transmitir, eu não aprendi. Talvez eu memorizei. Mas você vai se lembrar também que muitas vezes você memorizava textos e fórmulas inteiros para a prova, acabava a prova, você não lembrava mais de nada. Lembra disso? Nossa, tabela periódica. Você não come por todo número, acabava a prova, se alguém te perguntasse, nem seu nome você lembrava mais. Porque a cabeça ia naquele foco, nem sei que processo, tem que estudar mais sobre esse negócio, como que a mente decora uma coisa e depois ela deleta tudo. Porque não é interessante, né? Era aquelas matérias que você ficava, professor, por que a gente tem que aprender isso? Lembra dessa pergunta? Essa é forte, né? Essa pergunta foi. O texto está dizendo então o que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. O texto revela, número 1, o compromisso de uma primeira geração que ouviu, que aprendeu, como já disse, testou, desenvolveu e transmitiu. Ouviu de alguém. Os pais aqui são aqueles que falaram. Podem ser os pais naturais, podem ser os pais espirituais. São os que tinham a mensagem antes de nós. Você tem um pai espiritual. Alguém na sua história, talvez um, talvez dois, talvez vários. Talvez foi um processo, talvez foi com uma pessoa. Todos nós temos pais espirituais que nos contaram. Talvez foi seu pai, sua mãe mesmo, biológico. E talvez não. O que ouvimos, o texto está nos dizendo, eu recebi, aprendi, testei, desenvolvi, eu transmitirei. O texto fala também da determinação de não encobrir aos filhos, de passar para eles. E aqui veio a responsabilidade de cada pai e mãe, de contar tudo para os filhos. Eu quero contar tudo para a Camila. Eu quero contar tudo para os meus netos, oxalá para os bisnetos, não sei se vou viver tudo isso. Mas se eu estiver lá velhinho, numa cadeira, eu quero chegar lá e falar, deixa eu te contar, deixa eu te explicar o que aconteceu comigo, o que eu vivi. O que eu experimentei, o que eu aprendi, o que aconteceu em cada diferente fase da minha vida. Eu preciso contar, porque a minha voz na orelha dela vai ser mais forte que qualquer outra voz. A voz da mãe na orelha dela vai ser mais forte do que qualquer outra voz. Ela vai guardar essa referência. O texto sugere para contar sobre também os louvores do Senhor. Os louvores do Senhor significa os seus louváveis feitos. Que feito você pode louvar de Deus? O que você pode dizer? Uau, que maravilha isso que Deus fez. É isso que o texto está dizendo para contar. Aquilo que você entendeu como maravilhoso e falou, meu Deus, eu tenho que transmitir. O texto também fala sobre contarmos sobre as manifestações do poder de Deus. Que no texto é dito como as maravilhas. Gente, que maravilha de Deus que você poderia contar hoje. Eu tenho perguntado muito isso, eu não sei se é porque eu estou chegando nos 40 o mês que vem, mas estou fazendo já reflexão pré-40, até medo, né? 40. E bendito seja Deus, que quando eu começo a lembrar, eu tenho muita maravilha para contar que Deus fez. Eu já perdi a conta, para te falar a verdade. E eu fiquei lembrando de algumas categorias essa semana. Fiquei lembrando quando eu vim para Londres a primeira vez, que
Eu tinha certeza que eu deveria vir, foi um momento difícil. Eu lembro que aí não tinha um tostão. E Deus colocou no meu coração: faça sua mala. Faça sua mala. Eu tinha 21 anos. Eu fiz minha mala, saí com a minha mãe, eu nunca me esqueço. Falei: mãe, eu preciso fazer minha mala. Ela: mas você nem sabe se você vai fazer a mala. Você não comprou passagem, você quer fazer a mala? Você vai levar a mala velha para o seu pai? Eu falei: não, você comprar uma mala. Meu pai tinha umas malas bem velhas, aquelas malas de família, tem 30 anos. Né? Acho que vai ser as que a Camila vai usar quando ela crescer, as minhas. Né? E eu lembro, irmãos, que eu fiz a minha reserva da passagem e fiquei de joelho. Deus já falou que quer que eu vá lá fazer meu seminário em 93. Então, eis-me aqui. E aí eu liguei para a agência na última semana, falei: qual que é o último minuto para pagar? Ele falou: é sábado, meio-dia, do dia 2 de outubro de 1993. Tá bom. Eu me ajoelhei e ficava orando. Mas você não para mais de orar, não. Ficava orando. Chegou no sábado, dia 2 de julho, por volta das 9h30 da manhã. Lembra que é meio-dia, era o deadline. E eu, de joelho: Senhor, estou aqui. Outubro, não é julho, outubro, 2 de outubro de 93. Meu telefone toca. Alô, André? Oi, tudo bem? E aí, meu amigo? Beleza? Beleza. André, quanto você está precisando? Porque eu não vou parar a obra de Deus. Vá comprar sua passagem agora e vá fazer o que Deus te chamou. Eu lembro que eu pulava. Que foi? Mas vamos correr. Saímos correndo de casa, liguei para a agência: a passagem é minha, estou indo para ir buscar, pai, me leva. Aí saímos, fomos para o centro da cidade, comprei uma bendita mala e paguei a passagem, peguei a passagem, depois volta, aqui na cara de bobo, assim: ah, o Senhor é bom. E como dizia Asaf, a sua misericórdia dura para sempre. Lembrei também essa semana, isso foi, como eu disse para vocês, em 93, lembrei também na hora de ir embora. Estava estudando, a vida acontecendo, com possibilidades de novo. Alguém bate na minha porta. Deus começou a colocar no meu coração, começou a me trazer angústia. Eu sabia que eu tinha que ir embora. Bateu um outro cara na minha porta e falou: André, quanto você precisa? Porque o seu tempo aqui acabou. Você vai embora. E eu, da mesmíssima forma. O tempo passou, depois em 95, estava eu no Brasil orando: Senhor, eu sei que você vai me levar para o Oriente Médio. Senhor, eu quero te servir numa pizzaria. Comendo uma mussarela daquelas. O Senhor me confirma: eu vou te levar para Israel. Um mês depois eu estava em Israel. Voltei para o Brasil, cheguei no Brasil: Senhor, agora você vai voltar para lá. Estava lembrando disso no carro para Cecília hoje. Na hora que eu falei: vamos fazer o quê? Deus não falou, só falou que é para ir. Bonito, né? Legal, Deus fala para você para ir, você vai lá, vou. Fui. Cheguei, sentei no hotel, sentei com a Cecília. E agora, Senhor? E agora alguém bate na porta e fala: vocês chegaram aqui, então tem um trabalho assim, assim, assado, para vocês pastorearem, para vocês liderarem, cuidarem disso, cuidarem daquilo, e a vida prosseguir. Quer mais? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu lembro, não estava aguentando mais de bronquite. E o tempo passou mais alguns anos. O Senhor tem misericórdia de mim, não podia ficar dando risada, ficava tossindo que nem um louco. Ia sair para os acampamentos, minha mãe leva o xarope no bolso, botava o xaropão no bolso, Rivenil, infeliz, e tomava, a gente tomava uísque, bebida, eu tomava Rivenil. Pegava o bicho no bico assim, e ficava com uma taquicardia depois, tosse, bronquite. Um dia alguém orou por mim e essa nunca mais voltou e acabou a bronquite para a glória de Jesus. É gostoso, olha, eu quero contar isso para Camila. Eu quero explicar para ela, eu quero falar as maravilhas de Deus. Eu quero falar dos momentos que não envolvia dinheiro, não envolvia
saúde envolvia um toque, mas eu precisava daquele toque de uma maneira milagrosa. O Senhor veio simplesmente para dizer: filho, eu te amo, quando eu precisava ouvir que alguém me amava. É um compromisso que o texto está reafirmando. Um compromisso de quem ouviu, aprendeu, testou, experimentou e agora vai passar à frente os louváveis feitos do Senhor. Eu quero também contar um dia para Camila. Camila, olha, um dia eu estava lá na Inglaterra com um grupo de pessoas e começou a Link Church. Camila, depois eu comecei a ajudar lá em Embarque e coisas aconteceram. Olha, Camila, a gente inventou o Link Runners. E tá todo mundo passou o papai, Camila, todo mundo passou. E eu vendo os discípulos passando, e agora é hora de vocês. Sigam, prossigam. Camila, papai ajudou uma igreja hispana, Camila, foi pela misericórdia de Deus. Camila, Andrezinho, que vai chegar, valeu a pena servir ao Senhor com fidelidade, a trancos e barrancos, chorando e plantando a semente. Valeu a pena, faz o mesmo. Eu acabei de ler a Bíblia com ela, com a Camila, e quero continuar lendo. Tem uma bicicletinha para ela de presente. No dia que acabar a Bíblia, você vai ganhar a bicicleta. Vai ficar marcada na vida dela. A primeira bicicleta que você ganhou foi quando você terminou de ler a Bíblia com o papai. E eu quero te incentivar a tudo aquilo que o Senhor fez, falou, que você testou, passe adiante. Se você tem filhos, comece em sua casa. Se você não tem filhos, aqueles que te cercam. Se você tem filhos, é para casa e para aqueles que estão ao redor. Se você não tem filhos, para os que estão ao redor, para os que entrarem na sua casa, seja para quem for, para os seus filhos e os meus filhos espirituais. Eu preciso então, tudo aquilo que eu ouvi, todos esses louváveis feitos, tudo aquilo que eu experimentei e que eu quero continuar ouvindo, passar adiante. E essa é a minha exortação para todos nós nessa noite, que nós possamos ouvir mais, que nós possamos aprender mais, seja da forma que você quiser, mas escute mais. Essa semana estava bombando, como diríamos, no Facebook, uma fotinho do falecido Chico Anísio dizendo: aquele que obedece seu pai, sua mãe não se dá mal na vida. Caramba, a Bíblia está falando isso já há mais de 3.000 anos. Ouça, filho, tão somente ouça o conselho, não despreze. E o que eu tenho para te dizer hoje, essa tarde e noite, como talvez pai espiritual, é a pergunta: como e quanto nós temos ouvido? Porque se está sentindo que a sua fé está menor, é porque com certeza você está ouvindo menos. E se sua fé está crescendo, crescente, é porque você tem escutado o que precisa. Vamos ficar de pé e vamos clamar ao Senhor. Eu queria te encorajar a orar com alguém hoje, a contar para alguém, a dizer para alguém: olha, eu preciso, acho que, de oração nesse sentido, para ouvir mais, para, antes da semana começar, encher o meu MP3 com coisas que vão fazer bem para a minha alma. Eu preciso colocar o meu coração diante da Bíblia, diante da palavra. Eu preciso sim ouvir mais em casa de Deus, não ser só a linguagem do sábado ou da quarta. Eu preciso criar um coração pronto para deixar essa palavra dentro de mim como que alguém que rumina, mastiga e vai fazendo com que aquilo cresça dentro de nós. Procure alguém, eu vou tocar uma canção para que a gente possa orar uns pelos outros sobre isso, por favor.
Vamos ficar de pé? O Espírito Santo entre fluindo está, fluindo está. O Espírito Santo entre nós. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos agora a colocar em prática, Senhor, porque senão de nada vale. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir mais essa semana. Ajuda-nos, Deus, a termos mais momentos para aprendermos. Ajuda-nos, Senhor, ao começar da semana, quando estivermos pensando nas nossas agendas, em como poderemos, Senhor, ouvir, para que a nossa fé, que cresce, que expande através do ouvir a mensagem de Cristo, possa crescer nesta semana. Para que nenhum de nós, Senhor, tenhamos uma fé estática que acaba, Senhor, entrando num colapso diante das adversidades. Que nenhum de nós, Senhor, possa simplesmente manter uma fé que não tenha, Senhor, um desdobramento ainda maior. Que nenhum de nós, Senhor, possa simplesmente manter o nível porque está feliz com Ele. Pelo contrário, que estejamos todos, Deus, sendo desafiados para ver mais dos louváveis feitos do Senhor, das suas maravilhas e do seu poder que opera, que deseja operar em nós, por nós e através de nós. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sentar, dá um abraço bem forte. Quem estiver do seu lado, diga: escute mais essa semana.